Olá, muito bom dia. Você que está em casa, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, são 8 horas e 31 minutos pontualmente pelo horário de Brasília. E a partir de agora, você fica por dentro das notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira, dia 21 de junho. Vamos então aos destaques do dia. E olha só, comissão que fiscaliza o mercado vai investigar a Petrobras após a troca de presidente. Receita Federal faz alerta sobre golpe da falsa regularização do CPF. E você vai ver também, começou hoje o inverno, para felicidade de alguns e tristeza de outros. Tudo isso a partir de agora. E a gente começa falando da Petrobras. A Comissão de Valores Mobiliários abriu processo para investigação sobre as notícias que anteciparam a renúncia do presidente executivo da Petrobras. José Mauro Coelho pediu demissão do cargo após protestos do governo e de parlamentares contra o novo reajuste nos preços dos combustíveis. A Petrobras informou que recebeu questionamentos da B3, a Bolsa de Valores oficial do Brasil, sobre as movimentações atípicas ao longo deste mês. O vai e vem das mudanças no comando da Petrobras e os rumores de aumento nos preços desde o início de junho quase que triplicou a movimentação de ações no período. Sempre quando é identificada a oscilação que pode ser considerada atípica, ou seja, muito fora da normalidade do mercado, é aberto o procedimento de apuração. A Petrobras disse que não tem conhecimento de qualquer fato relevante pendente de divulgação que possa justificar as oscilações registradas no preço, na quantidade e no número de negócios envolvendo ações no período de 3 a 17 de junho. José Mauro Coelho pediu demissão da presidência e também do Conselho de Administração da companhia. O anúncio foi feito quase um mês após o executivo começar a ser pressionado pelo próprio governo diante do reajuste no preço de combustíveis. A saída dele era aguardada desde o dia 23 de maio, quando o Ministério de Minas e Energia anunciou que seria realizada a terceira troca no comando da empresa. Fernando Borges vai ser o presidente interino da estatal até que o substituto de Coelho seja eleito e empossado. O provável substituto é Caio Paes de Andrade, secretário de Desburocratização do Ministério da Economia. Como a gente falou agora há pouco, a Petrobras tem um novo presidente. Depois de uma nova sequência de críticas à política de preços da estatal, que acompanha as cotações dos combustíveis no mercado internacional, José Mauro Coelho pediu demissão. O substituto interino escolhido pelo Conselho de Administração da estatal é Fernando Borges, diretor executivo de Exploração e Produção. Borges, no entanto, não é o escolhido pelo governo federal. Em maio, após 40 dias de Mauro Coelho no cargo, o executivo já havia anunciado o nome de Caio Mário Paes de Andrade como seu sucessor. Mas Paes de Andrade ainda estava sendo avaliado pelo Conselho de Administração da Petrobras e, por isso, Mauro Coelho continuava no cargo até a manhã desta segunda. Desde o começo do governo de Jair Bolsonaro, a empresa já teve 3 presidentes. O mais recente foi José Mauro Coelho. E antes dele, a estatal foi presidida pelo general Joaquim Silva e Luna, que tomou posse em abril de 2021 e permaneceu no posto até março deste ano. Além do primeiro nomeado pelo governo, o economista Roberto Castelo Branco, que tomou posse no cargo em janeiro de 2019 e foi demitido em fevereiro de 2021 por Bolsonaro. Todas as trocas de comando estão relacionadas com as sucessivas altas nos preços dos combustíveis e com a política da Petrobras de preço de paridade de importação. Desde o início do atual governo, em janeiro de 2019, a gasolina já aumentou mais de 69% e o diesel mais de 100%. Esses valores foram calculados de acordo com dados da Agência Nacional do Petróleo, com base na média do preço por litro antes do último reajuste, que entrou em vigor no sábado. Desta vez, a gasolina subiu 5,2% nas refinarias e o óleo diesel subiu 14,2%. Segundo um comunicado da empresa, na bomba, o litro da gasolina deveria ficar 15 centavos mais caro e o diesel 63 centavos. Nesta segunda, por exemplo, já foi possível ver o litro da gasolina sendo vendido a mais de R$ 8.
Este economista explica o cenário que culminou na renúncia do presidente da Petrobras e nas sucessivas altas do preço dos combustíveis, que soma a inflação, a guerra da Rússia com a Ucrânia, além da política de preços da estatal e a pressão do governo e do Congresso. Esses componentes gerou uma pressão muito forte esse ano, tivemos altas sucessivas de preço e a Petrobras durante algum tempo manteve até o preço defasado, mas acabou fazendo os ajustes aí pontuais. O que ocorre é que a inflação tem sido um componente bem nocivo aí no sistema econômico nos últimos meses. Uma inflação tem sido difícil de combater e aí surgiu essa pressão, ainda mais no ano eleitoral, para que a Petrobras adotasse alguma forma de suavização aí nessas altas de preço. Então houve esse debate por parte aí do executivo brasileiro, enfim, e aí chegamos mais ou menos ao quadro de hoje, né? E aí chegamos na sexta-feira, né? Isso já várias trocas de presidente, essa pressão aí do executivo, do maior acionista da Petrobras sobre a casa, para que não fizesse os ajustes de preço, e chegamos nesse momento. A gente muda de assunto agora e fala dos assassinatos no Amazonas que chocaram o mundo. As mortes do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips agora serão investigadas pelo Senado. A comissão temporária do Senado, criada para investigar o aumento da criminalidade na Amazônia, já iniciou os trabalhos. O grupo vai ouvir amanhã o ministro da Justiça, Anderson Torres. A comissão é formada por 9 senadores que deverão investigar no prazo de 60 dias as causas de atentados contra povos indígenas, quilombolas, ribeirinhos e jornalistas na região norte e em outros estados. Além disso, foi aprovado o plano de trabalho e requerimentos, entre eles para ouvir o ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres. A oitiva já foi marcada para as 14h desta quarta-feira e será feita em conjunto com a Comissão de Direitos Humanos. No mesmo dia, mas um pouco antes, às 10h da manhã, os senadores pretendem ouvir também representantes da União dos Povos Indígenas do Vale do Javari. O documento determina ainda que a comissão deverá fiscalizar as providências adotadas diante do caso, e essa fiscalização poderá servir como subsídio para eventual pedido de uma comissão parlamentar de inquérito. A comissão temporária deve investigar também o aumento dos casos de violência na Amazônia e omissões na proteção de ativistas ambientais. Para isso, será fundamental o trabalho em conjunto com a Comissão de Direitos Humanos. E muita atenção a esta notícia. A Receita Federal emitiu um alerta sobre golpes relacionados à regularização do CPF, o cadastro de pessoa física. A repórter Maria Clara Leite tem mais detalhes. Vamos ver? A Receita Federal informou que muitas pessoas estão recebendo mensagens por SMS, WhatsApp e até por e-mail, informando que elas estão com o CPF irregular. E segundo a Receita, muitos contribuintes estão acreditando que realmente estão falando com pessoas da Receita, porque as mensagens contêm informações sobre imposto de renda e símbolos, que são das mesmas cores do órgão e da bandeira nacional. Só que é aí que vem o golpe. Um link que encaminha a pessoa à cobrança de uma taxa é enviado com a alegação de que com aquele pagamento o CPF será regularizado. Só que aí alguns contribuintes que caíram no esquema compareceram ao atendimento presencial da Receita depois de pagarem o tal valor. E foi nesse momento que o golpe foi descoberto. É por isso que agora a Receita Federal alerta que caso alguém precise regularizar o CPF, basta entrar no site oficial da instituição e fazer o procedimento de forma gratuita. Lá na página inicial tem a opção Meu CPF e clicando nela é possível visualizar todas as instruções para a correção necessária. Então, anote aí o site gov.br/Receita Federal. Eu vou repetir. gov.br/Receita Federal. É somente por meio desse site que é possível, então, regularizar o CPF. E outra informação importante que a Receita Federal passou é que o órgão nunca envia links de acesso por mensagens.
Eu agradeço a Maria Clara pelas informações e falo agora do Auxílio Brasil. A fila de espera pelo Auxílio Brasil alcançou 764.788 famílias em maio, 6 meses após a implementação do programa de transferência de renda que substitui o Bolsa Família. O novo programa ainda tem benefícios que não foram regulamentados. O novo programa paga um benefício mínimo de R$ 400 para qualquer família, independentemente da composição. No entendimento do governo, a ampliação promovida pelo Auxílio Brasil atende à decisão do Supremo Tribunal Federal de pagamento de um benefício como renda mínima para a população que se encontra em situação de extrema pobreza. As linhas de pobreza no país são definidas com base na legislação do Programa de Transferência de Renda. Antes seguiam as linhas de elegibilidade do Bolsa Família e agora as do Auxílio Brasil. De acordo com o programa, as famílias em situação de extrema pobreza têm renda familiar per capita de até R$ 105 mensais. Já as famílias em situação de pobreza têm renda familiar mensal per capita entre R$ 105,01 e R$ 210. Segundo o Ministério da Cidadania, ao ser implementado, o Auxílio Brasil zerou a fila de espera por benefícios da transferência de renda. Em novembro de 2021, o programa absorveu apenas os beneficiários do Bolsa Família, que somavam 14.500.000 famílias. A partir de janeiro de 2022, o número de beneficiários chegou ao patamar de 17 milhões e tem subido desde então. O total de beneficiários do Auxílio Brasil em maio foi de 18.119.192 famílias. O assunto agora é pandemia. A procura por testes de Covid disparou neste mês e o percentual de positividade passou de 5% para 35% no estado do Mato Grosso do Sul. Por isso, inclusive, as autoridades já estão falando em reativar leitos para atender uma possível demanda. Neste laboratório, o mês de junho já está marcado pelo aumento expressivo na testagem para Covid. Na faixa de 4 vezes mais, comparando com os meses de abril e maio. A taxa de positividade também aumentou muito. A taxa subiu para 35%, quando comparado a abril e maio, que era na faixa de 5%. Esse aumento da procura e também da taxa de positividade também é sentido nas unidades básicas de saúde, onde o município oferece testes gratuitos. O secretário de Saúde de Campo Grande explica que o aumento de casos era esperado por conta do período de inverno. É um momento onde as doenças respiratórias têm uma alta incidência. Então, não só Covid, mas nós temos a gripe, H3N2. Com esse acréscimo, a CESAL já trabalha para reservar leitos para pacientes Covid. Nós já estamos nos antecipando para que possa deixar esses leitos reservados para que eventual necessidade exista a gente utilizar para o Covid. Lembrando que o Covid é uma doença infecto-contagiosa e ele não pode se misturar com outras doenças não Covid. Por isso é importante a vacinação. Eu acredito que em breve, acima de 40 anos, o Ministério da Saúde deva preconizar essa vacina, mas ainda não temos essa orientação. Ela pode vir, eventualmente, de um colegiado a nível estadual, a CIB, para que a gente possa também lançar a mão dessa estratégia. E pouco mais de 36 mil pessoas foram infectadas por Covid-19 em 24 horas. Continuamos com tendência de alta de casos aqui no Brasil. Vamos conferir agora os dados atualizados. 96 mortes por Covid-19 em 24 horas no país. Desde o início da pandemia, o total de óbitos pela doença já chegou a 669.161. São 50.275 novos casos de Covid-19 em um dia. Ao todo, já são 31.754.465 diagnósticos confirmados. A média móvel de mortes chegou a 100
140 vítimas diárias. A curva apresenta tendência de alta, com uma variação de 87% em relação a 2 semanas atrás. Já a média de casos na última semana foi de 36.775 registros por dia. Esses dados mostraram uma tendência de alta, com uma variação de 18% em relação a 2 semanas. E a vacinação contra a Covid é o assunto agora. E o Brasil aplicou mais de 449.796.000 doses de vacinas. Vamos entender melhor o avanço olhando para o nosso vacinômetro. Os dados são do Ministério da Saúde e das secretarias estaduais da saúde. A primeira dose foi aplicada em 83,98% da população. Já a segunda dose em 78,93% dos brasileiros. E a primeira dose de reforço foi aplicada, aqui deixa eu checar para vocês, em 47,95% das pessoas. A cidade de São Paulo começa a aplicar a 4ª dose da vacina contra a Covid para maiores de 45 anos nesta quarta-feira. E olha só, por falar em vacinação, o Ministério da Saúde liberou ontem oficialmente a 4ª dose, ou como a pasta tem chamado, o segundo reforço da vacina contra a Covid-19 para quem tem 40 anos ou mais. O público-alvo já pode ir aos postos. Para quem iniciou o esquema vacinal com a Coronavac, Pfizer e AstraZeneca, a recomendação do Ministério da Saúde é que a imunização seja feita com as vacinas da Pfizer, AstraZeneca ou Janssen, após o intervalo de 4 meses da aplicação do primeiro reforço. Para quem iniciou a vacinação com a Janssen, a situação é um pouco diferente. Quem tem entre 18 e 39 anos deve tomar uma 3ª dose, ou, como o Ministério chamou, um segundo reforço 4 meses após o primeiro reforço. Para quem tem mais de 40 e iniciou o esquema vacinal com Janssen, é preciso uma 4ª dose, ou 3º reforço, também 4 meses após a aplicação anterior. Nesses casos, a recomendação é que sejam usadas as vacinas AstraZeneca, Pfizer ou Janssen. Com a inclusão da faixa etária a partir de 40 anos, a pasta espera vacinar cerca de 9 milhões de pessoas. Vale lembrar que reforçar a imunização é importante para evitar casos graves e óbitos por Covid-19. Aproximadamente 22 milhões de brasileiros que iniciaram a vacinação contra a Covid já podem tomar a segunda dose da vacina, mas ainda não tomaram. Olha, o frio dá uma trégua em São Paulo e a cidade começa o inverno com calor e temperatura em elevação. A nova estação chegou hoje no país, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências. A máxima deve subir e ultrapassar os 25 graus a partir de amanhã. Quem traz mais informações para a gente é o nosso repórter Almeida Júnior. Bom dia, Kleber. Bom dia a todos que acompanham o Jornal Toda Hora. Pois é, eu estou aqui no centro de São Paulo, próximo da Praça da República, e estou aqui bem de frente, bem atrás de mim aqui, tem um termômetro que ele está marcando 17 graus nesse momento. A temperatura começou na madrugada de hoje, com uns 13 graus. Inverno começou a partir das 6 horas e 45 da manhã. Nós vemos aqui as pessoas andando aqui na região central, ainda agasalhadas. As temperaturas devem subir agora nesse inverno, por conta desse fenômeno Laninha, né? Então as temperaturas devem chegar hoje a 25 graus. A partir desta quarta-feira, o sol deve predominar aqui na região sudeste do Brasil, né? Mas também há possibilidades de chuvas em algumas cidades do litoral de São Paulo. Vou pedir para o cinegrafista mostrar como é que está a movimentação, as pessoas ainda agasalhadas, saindo dos metrôs, né? Do transporte público, todas ainda usando máscaras de proteção também para ajudar um pouquinho do frio, e também, né, pessoas bem agasalhadas. Como eu falei, as temperaturas hoje não devem passar dos 25 graus durante a tarde. À noite elas devem cair de novo para máximas, né, de 16 ou 17 graus. Né? O inverno começou hoje a partir das 6 horas e 45 minutos, depois de um outono muito frio, né? Principalmente trouxe alguns problemas. Moradores de rua que com pouco agasalho tiveram que pedir muito ao auxílio, né, da assistência social aqui de São Paulo. E você que vai sair de casa agora, continue agasalhado, porque
calor só à tarde. Obrigado, volto mais tarde. Muito obrigado, Julião. Bom, e nós vamos agora para um rápido intervalo. E no próximo bloco você vai ver. Israel decide dissolver o parlamento e realizar novas eleições. Nós voltamos já. Olá, nós estamos de volta, seja mais uma vez bem-vindo e falamos ao vivo. São 8 horas e 52 minutos pelo horário de Brasília. E a gente fala agora de notícias internacionais. E olha só, Israel deve ter novas eleições em breve. Nesta segunda-feira, os líderes da coalizão que governa o país anunciaram um projeto para dissolver o parlamento. Os líderes da coalizão que governa Israel vão apresentar um projeto de lei para dissolver o parlamento e convocar novas eleições antecipadas. O premier Naftali Bennett e o chanceler Yair Lapid reuniram em junho de 2021 uma coalizão única em Israel, composta por partidos de direita, centro e esquerda e, pela primeira vez, um partido árabe para encerrar 12 anos de Benjamin Netanyahu como primeiro-ministro. Não poupamos esforços para galvanizar quem fosse necessário para passar as regulamentações, mas, infelizmente, nossos esforços não deram resultado. Por isso, eu e o chanceler decidimos agir juntos para dissolver o parlamento e estabelecer uma data acordada para as eleições. O acordo de coalizão entre Bennett e Lapid previa também uma rotação entre os dois na liderança do governo e a substituição de Bennett por Lapid em caso de dissolução do parlamento. Se o projeto de lei para dissolver o parlamento for aprovado, o chanceler vai se tornar o primeiro-ministro de maneira interina até que um novo governo seja formado. E o presidente do Panamá, Laurentino Cortizo, anunciou que sofre de um tipo de câncer no sangue. O presidente do Panamá, Laurentino Cortizo, de 69 anos, informou nesta segunda-feira que sofre de síndrome mielodisplásica, um tipo de câncer que ataca as células do sangue. Quero expressar que me sinto bem, com ânimo e que continuarei com meus trabalhos regulares. Segundo o presidente, depois de exames de rotina no final de maio, os médicos detectaram uma diminuição da hemoglobina e da contagem de glóbulos brancos. Por sugestão de especialistas, foi feita uma biópsia de medula óssea que detectou a doença. Cortizo afirmou que uma segunda avaliação será realizada em Houston, nos Estados Unidos, em julho, para saber a extensão da doença. Olha, e o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, continua recebendo o apoio das mais diferentes personalidades mundiais na guerra contra a Rússia. Além de chefes de Estado, até atores famosos fazem questão de declarar publicamente que estão ao lado dos ucranianos. O mais recente foi o ator Ben Stiller. O ator Ben Stiller visitou o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, nesta segunda-feira. O astro de Hollywood saudou o comediante que se tornou presidente como meu herói por reunir apoio mundial à Ucrânia diante da invasão da Rússia. Zelensky agradeceu e disse que era muito importante para ele continuar lembrando às pessoas o que estava acontecendo na Ucrânia. Stiller é embaixador da boa vontade da ONU. O encontro ocorreu no Dia Mundial dos Refugiados. A dupla também falou sobre o fato de ambos terem atuado como atores de comédia. Stiller é mais conhecido por seus papéis em comédias. Já Zelensky, antes de ser eleito, ficou conhecido por atuar em uma comédia na qual interpretou um professor do ensino médio que inesperadamente se torna presidente da Ucrânia. E olha só, o aumento de lares com pets e do número de separações fez crescer as discussões nas famílias e em tribunais sobre a guarda compartilhada de cachorros após o término do casamento. A guarda compartilhada de cachorros virou realidade no país que possui a segunda maior população pet do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos. Para se ter uma noção, nos últimos 2 anos, o número de animais de estimação aumentou em 30%, de acordo com uma pesquisa da Comissão de Animais de Companhia, ligada ao Sindicato da Indústria Veterinária. Histórias de cachorros que, após a separação de seus donos, começaram a revezar entre 2 lares, se tornaram comuns, mas nem sempre com decisões harmônicas entre os donos. A chamada família multiespécie vem ganhando espaço como um tema desafiador para a justiça
que encara disputas em processos similares à separação com filhos. Casos desse tipo antigamente iam parar na vara civil, onde o pet era tratado como um bem. Nos dias de hoje, esses processos passam por varas de família, segundo especialistas em direito, que começaram a observar as dificuldades que essa nova configuração enfrentarão nos poderes judiciário e no legislativo em meio aos processos de separações judiciais. Recentemente, um caso de divórcio necessitou de um acordo extrajudicial para incluir o custo do alimento do cachorro na pensão. Outro episódio semelhante ocorreu com um cachorro da raça Dachshund, onde sua tutora servidora pública ganhou um processo que durou quase 2 anos. A justiça decidiu que seu ex-marido deve pagar uma pensão de um valor equivalente a 20% do salário mínimo para custos com alimentação e medicamentos para o pet. Existe até um projeto de lei na Câmara dos Deputados, próximo de ser aprovado, que contempla a obrigação do ex-casal de contribuir para a manutenção dos pets. Segundo especialistas, a legislação não acompanhou as mudanças sociais em relação aos animais de estimação, obrigando os magistrados a decidir sem o devido amparo legal. E um animal não é um objeto, é de fato um membro da família que também sofre com uma separação. Bom, e essa edição fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia e às 10 horas eu volto com mais notícias para você. Até já!